Olá, pessoal! Nesta aula eu ensinarei a vocês como fazer o correto dimensionamento dos cabos conforme a NBR 5410. Você pode até ter uma ideia tradicional de quais cabos usarem para quais situações. No caso, 1,5 para iluminação, 2,5 tomadas, 6 milímetros para o chuveiro e 10 ou 16 milímetros para o ramal de entrada. Mas nem sempre é assim. Nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Simularemos o dimensionamento para cabos de alimentação de um circuito de uma tomada específica de um forno micro-ondas. Esse forno tem 2.000 watts de potência. Como a potência é tão alta, obviamente a tomada é do modelo que suporta até 20 amperes. O eletroduto onde irá passar esses cabos de alimentação dele está sendo compartilhado com outro circuito, que é o de tomadas de uso geral que também fica na cozinha, já que o forno micro-ondas também fica na cozinha. Qual seria a seção em milímetros quadrados dos cabos de alimentação desse forno? Se consultarmos a norma, veremos que na tabela 47 temos um valor mínimo para circuitos de força, que para cabos de cobre é de 2,5. Então basta eu usar cabos de 2,5. Com certeza ainda não posso afirmar que são cabos de 2,5. Essa definição da norma é apenas uma seção mínima de cabos. Foi feita para evitar o subdimensionamento, ou seja, para ninguém sair por aí colocando cabos de 1,5, por exemplo, para tomadas. Ok, mas o que eu preciso saber antes de dimensionar esses condutores? Primeiro, a corrente desse forno micro-ondas, que é a corrente de projeto. Já disse que a potência é de 2.000 watts e para sabermos a corrente precisaremos saber a tensão, que no nosso caso será 127 volts. 2.000 watts dividido por 127 volts, teremos 16 amperes aproximadamente. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque esse 127 pode variar, às vezes é 130, às vezes é 125. Segundo, qual o tipo de isolação desse condutor? O mais usado é o de PVC, até pelo preço, por ser mais barato. Então, consideraremos ele, pois com base na isolação é que conseguimos definir quais colunas das tabelas da norma iremos consultar. A tabela 36 da norma informa os valores máximos de condução de corrente de cada condutor com base na disposição dos cabos. Por exemplo, o cabo de 2,5 que chegamos a considerar no início tem vários valores, que mudam conforme o método de referência e a quantidade de número de condutores carregados. A própria tabela 36 já diz que, para sabermos o método de referência, precisamos consultar a tabela 33. Com base nessa tabela, teremos o método de instalação 7, que é o método de referência B1, cabos unipolares em eletroduto circular embutido em alvenaria, que é o lugar por onde esses cabos irão passar. Usei essa forma como exemplo porque a gigantesca maioria das residências no Brasil é feita de alvenaria. Então já sabemos que é a coluna B1 da tabela 36. E qual seria a quantidade de condutores? Temos 3 condutores na tomada do micro-ondas, então consideraremos 3 condutores carregados? Não, o terra não é considerado um condutor carregado. Conforme tabela 46, monofásico a 3 condutores, consideramos apenas 2 condutores carregados. Ok, então temos o método B1, 2 condutores carregados e a norma define que seja no mínimo cabos de 2,5 para circuitos de força. Com base nessas informações, o cabo de 2,5 conduz até 24 amperes, o que atenderia com folga ao meu forno, correto? Ainda não podemos afirmar que sim, pois também temos que considerar a temperatura e o agrupamento de circuitos. A tabela 36 foi criada como uma referência de 30 graus para o ar e 20 graus para o solo. A temperatura influencia e muito na escolha da seção do condutor, vocês vão entender. No nosso caso, irei considerar 35 graus por ser uma cozinha. Sim, eu estou dando uma exagerada. Com base na tabela 40, o fator de correção a ser considerado para 35 graus é 0,94, para cabos de isolação de PVC. Observem que não tem valor de fator de correção de temperatura de 30 graus, justamente porque ela é a nossa referência. Então o valor dela é unitário. Essa isolação EPR ou XLPE, como podem ver, pode ser usada com uma amplitude muito maior de temperatura, mas é usada na indústria, até pelo preço do cabo inviabiliza o uso dele nas residências. Por fim, como os cabos do forno compartilharão o mesmo eletroduto com os cabos dos circuitos das tomadas de uso geral da cozinha, então são 2 circuitos que devemos considerar. E quanto mais circuitos temos, mais fica quente e menos o cabo consegue conduzir corrente.
Temos a tabela 42 para nos ajudar com o fator de correção em relação à quantidade de circuitos. A forma de grupamento dos condutores é em conduto fechado. Com 2 circuitos, devemos usar o fator de correção de 0,8. Você pode estar pensando, como assim não consegue conduzir corrente porque esquentou um pouco? O ponto de fusão do cobre é mais de 1000 graus? Então, pessoal, nós não dimensionamos o cabo pela temperatura que o cobre suporta, mas sim pela temperatura que a isolação suporta. E o PVC garante a proteção somente até 70 graus. Observe na tabela 40 que a partir de 65 graus nem tem fator de correção para isolação de PVC. Ou seja, ele nem deve ser usado para uma temperatura dessa. Óbvio que temperaturas tão altas ocorrem somente nas indústrias. Numa residência seria no máximo numa churrasqueira. Existem cabos específicos para churrasqueira. Recapitulando, a potência do forno micro-ondas é 2000 watts, a tensão de alimentação é 127 volts, a corrente de projeto, ou seja, a corrente do micro-ondas em funcionamento, é 16 amperes, o eletroduto dele é embutido em alvenaria, então é o método B1, o número de circuitos no eletroduto são 2 e a temperatura ambiente é 35 graus. Então temos 2 fatores de correção, o da temperatura dada pela tabela 40, que no nosso caso deu 0,94, e o fator de grupamento de circuitos, que é dado pela tabela 42, e o fator de correção é de 0,8. Podemos simplificar e multiplicar um pelo outro e teremos um único fator. 0,8 vezes 0,94 é igual a 0,752. Agora que temos o fator de correção, basta multiplicar os 24 amperes que encontramos para o cabo de 2,5 na tabela 36 por 0,752 e teremos 18,05 amperes. Notou o tanto que a temperatura influencia na condução de corrente do cabo? Bom, 18 amperes continua atendendo a nossa demanda, pois a corrente do forno é de 16 amperes, correto? Infelizmente não. Está faltando o disjuntor, que deve ter a capacidade de corrente maior do que a corrente do equipamento, no caso o forno. Os valores de corrente dos disjuntores comercialmente comuns são 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 70 amperes. Até deixei aí a aplicação de cada grupo para facilitar. Os mais próximos da nossa demanda são os disjuntores de 16 e 20 amperes. 16 é próximo demais, então uma pequena variação de corrente no micro-ondas poderia atuar esse disjuntor, nos restando o disjuntor de 20 amperes. Então, um cabo de 2,5 que nas nossas condições suporta até 18,05 amperes não seria protegido por esse disjuntor de 20 amperes, então descartando o cabo de 2,5. O próximo cabo que tentaremos será o de 4 mm, que conduz 32 amperes no método B1 a 2 condutores carregados. Aplicando nele o fator de correção que encontramos de 0,752, teremos 24,06 amperes, ficando acima do disjuntor de 20 amperes. Então, o cabo correto de ser usado para esse forno é de 4 mm. Agora sim finalizamos. Pessoal, sejamos realistas. Ninguém faz isso no dia a dia, somente um projetista de circuitos elétricos. Uma dica que eu passo para vocês. Os cabos de 2,5 atendem muito bem as tomadas de uso geral da residência. Mas se o equipamento a ser ligado na tomada passou de 2.000 watts, então usem logo cabos de 4 mm. Já o chuveiro, usem cabos de 6 mm até 35, 36 amperes. Passou disso, coloquem logo os cabos de 10 mm. Fazendo isso, vocês já evitam qualquer erro de subdimensionamento de condutores. Nas aulas práticas é que vai dar para mostrar para vocês de forma mais realista a seção desses condutores, as conexões que eu vou fazer no quadro de distribuição, nas tomadas, nos interruptores e nos equipamentos. Valeu, pessoal, até a próxima aula.